Olá pessoal, aqui é o professor Ricardo Luiz Chaves Feijó, da disciplina História do Pensamento Econômico 2, e hoje vamos à última aula, a última videoaula sobre o economista austríaco Karl Menger. Essa é a parte 6 e nesta iremos finalizar a apresentação, o estudo desse importante autor. Como sempre, em algum ponto da aula, haverá uma questão, eu ditarei uma questão, que deve ser respondida e encaminhada no prazo máximo de uma semana. Vamos à aula? Muito bem, então essa é a parte 6 do Karl Menger, em que trataremos da teoria de preço de Menger. Na aula passada, discutimos o valor dos bens de ordem elevada, dos bens de produção. Na aula anterior àquela, apresentamos uma discussão do valor em geral, a relação do valor com a importância das necessidades satisfeitas. E agora nós vamos finalizar essa exposição teórica com a teoria dos preços de Menger e a relação dos preços com os valores. Então vamos à exposição da teoria do preço em Menger. Aqui, preço não é necessariamente preço monetário, tá? Pode ser também o preço relativo dos bens econômicos. E vamos ver como que os preços se relacionam com os valores. Bom, o primeiro ponto que eu enfatizo aqui é o caráter acidental dos preços. Ou seja, o Menger ele não tem uma teoria que determina preços de equilíbrio. Ao contrário, por exemplo, do modelo de Walras, que ali claramente tem a ideia de um vetor de preços de equilíbrio. O estudo do preço ele não pode ser feito apenas pela aplicação da chamada teoria exata, que é como Menger chama a análise abstrata, a teoria pura. O aspecto aqui é esse, né? Quer dizer, o preço ele é um objeto de análise empírica também. O preço deve ser observado, analisado estatisticamente. O preço aparece em estudos de história econômica. O preço é um dado, ele é quantitativo, tá? Ele é expresso em números. E a ideia dele é que a descrição dos preços que se estabelecem em cada situação em particular, ela é feita por estudos históricos e estatísticos. A teoria ela não tem como se antecipar a manifestação dos preços na realidade. Tá? No entanto, ela tem algo a dizer sobre os preços. E principalmente estuda-se a relação dos preços com os valores. Bom, isso está nos capítulos 4 e 5 do Grundsätze, os princípios de economia política, onde Menger vai falar sobre os preços numa discussão mais ampla sobre o fenômeno da troca. Ao analisar a troca, o Menger oferece algumas ideias sobre o chamado processo de formação de preços. Tá? Mas a teoria não consegue determinar exatamente como os preços específicos observados são determinados. Tá? No entanto, o preço é uma aparência. Tá? Tem a ver com aquela coisa do Aristóteles, que existe uma essência, é onde está a matéria, certo? E existe um feixe de possibilidades de que essa essência se evidencie empiricamente nas suas variadas formas. Então é dicotomia entre matéria e forma, ou entre essência e aparência. O preço pertence ao plano da aparência, mas há uma essência que se relaciona a essa aparência, a um ser. Tá? A essência dos preços são valores subjetivos. No entanto, a estrutura dos valores subjetivos não é capaz de determinar os preços específicos observados. O que essa estrutura faz é delimitar as possibilidades de formação dos preços, determinando uma faixa em que as relações de troca no mercado podem se estabelecer. Mas o preço concreto, de qualquer modo, é um fenômeno acidental. É uma manifestação
empírica particular de um feixe de possibilidades. Portanto, tem a ideia de acidente. E o que a teoria faz, o que a análise exata oferece, é a demarcação dos limites em que os preços podem se manifestar, dada a estrutura de valores. É isso. Muito bem. Então, é difícil construir uma teoria universal dos preços com base no comportamento autointeressado dos agentes. A teoria não consegue determinar de uma maneira específica porque o preço observado é este e não aquele. Tá? E outra coisa, os agentes, quando atuam no mercado, eles são autointeressados e, ao mesmo tempo, observam um conjunto de valores, um conjunto de normas. Diferentes instituições comportam diferentes conjuntos de normas. Tá? Aqui ele está teorizando sobre uma instituição em particular, na qual predomina as leis da competição. Tá? Essa esfera da instituição que baliza um processo de competição é algo que se observa em alguns setores da sociedade. Não é alguma coisa que possa ser generalizada para todos os setores da sociedade e em todos os países, em todas as épocas. Tá? Não é exatamente um modelo abstrato, mas é uma condição que ele observa, quer dizer, é um conjunto de normas institucionais ao qual corresponde um processo de formação de preços dentro de uma lógica de economização. É sobre essa lógica, esse processo, que ele vai discutir dadas essas instituições. Então podemos dizer que é a lei do preço na competição perfeita, é isso que Menger está analisando, em que basta supor que os agentes trocam, participam da barganha, motivado pelo interesse próprio. Eles buscam vantagem na troca. Então a ideia, que é uma ideia bastante austríaca, que é o seguinte: o indivíduo só se engaja no ato de troca se ele perceber que ele vai estar numa situação superior, numa situação melhor, após a troca. Então a troca implica necessariamente para todas as partes envolvidas na troca um ganho. Quer dizer, o nível de satisfação, de bem-estar após a troca é maior do que antes da troca. Então a troca, ela maximiza o bem-estar dos agentes envolvidos nela. E aí os agentes, para a troca, vão ao mercado, o mercado que é uma instituição aberta, aceita todas as pessoas que estejam dispostas a observarem as normas que regem o mercado. E o mercado é uma ordem espontânea. Ele é orgânico e não intencional. Ele foi criado historicamente como consequência não intencional da ação humana. O mercado é como se fosse as linguagens nacionais. O português, o espanhol, o inglês, etc. Ela é consequência não intencional da ação humana. O mercado foi sendo sedimentado lentamente ao longo da história. E os indivíduos têm à sua disposição essa instituição, assim como ele tem uma língua para se comunicar. Então, os indivíduos vão ao mercado na condição de compradores e vendedores, e aí atuam, né, ofertando de acordo com as suas condições, né, ou demandando, movido pelos seus desejos, e aí encontram outros agentes e competem com eles. Cada um aceita uma troca, participa efetivamente da troca, se perceber um ganho nela. E todos preferem um ganho maior a um ganho menor. Então, trata-se de uma descrição de um mercado concorrencial ordinário típico da análise econômica. Tá? Veja que o mercado não é um campo de batalha, não é uma competição darwiniana entre as espécies, tá certo? Os indivíduos contam com os demais, o indivíduo procura se enquadrar nas normas e ele cria expectativa que os demais irão observar estas normas que regem o mercado. Por exemplo, que os contratos
de compra e venda serão observados pelos agentes que assinam um contrato, que se comprometem com ele. Ok? Dada o arcabouço institucional, o processo se desenvolve com base no alto interesse. Então, embora haja a observância às normas, a ação dos agentes no mercado não é movido por um parâmetro de moralidade. Tá? O indivíduo ele não atua no mercado para fazer o bem ao próximo, mas para ter acesso ao bem econômico. Ok? Então, os propósitos especificamente morais, eles ficam de lado. A moralidade só entra como pressuposto do arcabouço institucional que rege o mercado, mas o guia da ação, o propósito da gente atuar no mercado é um ganho econômico, não é realizar um desígnio moral. Tá? Então a moralidade não interfere nesse sentido no processo de mercado. Então vamos para um caso simples. O caso mais simples, a gente começa com uma situação assim, simples, estilizada, e aí parte para situações mais complicadas. Então vamos estudar a troca isolada entre dois agentes, um vendedor S e um comprador B. Seller, o vendedor S, e B de buyer, né? o comprador B. E vamos supor que eles tensionam no mercado transacionar um cavalo. Então, esse belo animal é a mercadoria, é o bem econômico envolvido na transação. Então, para o vendedor S, o cavalo vale 20. Então, esse é o valor do cavalo para o vendedor S. Vamos ver a base subjetiva disso, a teoria do valor que está por trás disso. Por que o cavalo vale 20? Bom, ele tem esse cavalo, talvez ele tenha outros. Esse cavalo atende a algumas necessidades, sei lá, de transporte, ou ele pode atrelar o cavalo a um arado. O cavalo tem vários usos. Né? Em cada um desses usos ele gera uma satisfação, quer dizer, ele oferece um serviço que para o dono produz satisfação. E aí ele, dentro da escala de satisfação do proprietário do cavalo, ele sabe qual é a importância da última necessidade satisfeita pelo cavalo, dado o estoque do cavalo, dada a sua estrutura hierárquica de necessidades. Então, naquela situação, ele diz que o cavalo vale 20 unidades monetárias. Opa, espera aí. Eu estou medindo aqui as utilidades, a importância subjetiva em termos de dinheiro? Sim, porque você compara a importância do dinheiro. Quer dizer, dado um estoque de dinheiro, um grau de riqueza, você tem a utilidade marginal da moeda, que confere importância ao dinheiro. Então ele compara a importância do dinheiro com a importância da última necessidade satisfeita pelo serviço do cavalo. E aí, subjetivamente, ele conclui que esse cavalo vale 20, vale no mínimo 20 unidades monetárias. Então ele está disposto, né, a ceder o cavalo, a transferir o cavalo, a abdicar da propriedade do cavalo, cedê-la a um outro indivíduo, por 20 unidades monetárias. Agora vamos ao comprador. O comprador também tem a sua estrutura de necessidades, também imagina quais são os usos que ele pretende fazer do cavalo. Aí ele olha a hierarquia de necessidades, então ele sabe a importância da última necessidade satisfeita por esse eventual cavalo que ele pretende adquirir. Então, o comprador avalia o cavalo em 60. O cavalo, 60 unidades monetárias. Então, o cavalo vale mais para o comprador. Por que o cavalo vale mais para o comprador? Porque ele tem uma outra estrutura de necessidades e porque ele tem uma outra avaliação do dinheiro. Pode ser que ele seja mais rico, portanto, a utilidade marginal da moeda é menor para ele, portanto, ele está disposto a pagar mais pelo cavalo. Ou então, a última necessidade satisfeita tem uma importância tal que vale mais do que a importância que tem para o vendedor e, portanto, ele tem uma avaliação acima da avaliação do vendedor. O vendedor avalia em 20 e ele, como comprador, avalia em 60. Tá? Então, quando eles vão ao mercado, a ideia do Menger é que, ok, o preço será determinado pelo processo de barganha.
Então a teoria subjetiva, ela não pode dizer qual será o preço efetivo. No entanto, a teoria ela oferece balizas. Então ela sabe que o preço vai estar entre 20 e 60. Por que o preço vai estar entre 20 e 60? Porque se ele estiver abaixo de 20, o vendedor não vai oferecer o cavalo a esse valor baixo. E se estiver acima de 60, o comprador não pagará por esse valor, que o comprador paga até 60. O vendedor exige no mínimo 20. Então a ideia é que, qualquer que seja o acidente que determine os preços, a teoria do valor pode dizer que o preço vai estar numa faixa entre 20 e 60. Se o preço for 40, por exemplo, ambos ganham 20. O vendedor recebe 20 a mais do que ele esperava, o comprador paga 20 a menos e ambos ganham 20. Então, a partir dessa análise, a gente conclui que o preço efetivo pode ir de 20 a 60, tá? Dependendo do processo de barganha, de como a informação está disponível entre os agentes, da estratégia de cada agente nas trocas, né? Então a gente não sabe exatamente qual será o preço. Mas a teoria prevê que ele irá de 20 unidades monetárias a 60 unidades monetárias. A teoria determina esse intervalo, que é a faixa em que os agentes desejam trocar essa mercadoria, no caso, o cavalo. O resultado final, ou seja, o preço específico, será determinado pelo processo de mercado nas circunstâncias particulares. Qualquer que seja esse processo, a teoria diz: o preço vai do mínimo, que corresponde à avaliação subjetiva do vendedor, ao máximo relacionado com a avaliação subjetiva do comprador. Vamos para um caso um pouquinho mais complicado, que é a chamada competição unilateral. Então, tem mais de um agente de cada lado, portanto, há competição entre compradores, entre eles mesmos, e entre os vendedores entre si. Vamos supor uma competição unilateral, ou seja, só há competição de um lado ou do outro. Vamos supor que só haja competição entre os compradores. Tá? Então agora não há um único comprador que está disposto a pagar até 60, como no caso anterior. Agora nós temos 3 compradores, 3 indivíduos, B1, B2 e B3. 3 buyers, B1, B2 e B3, que desejam adquirir o cavalo. O B1 era como o nosso antigo comprador, avalia o cavalo em 60 unidades monetárias, B2 em 50 e B3 em 40 unidades monetárias. O vendedor é o mesmo, continua avaliando o seu querido cavalo em 20 unidades monetárias. Então ele poderia vender a qualquer um dos 3, porque os 3 estão dispostos a pagar mais do que 20. Aí começa uma competição entre os próprios compradores. Há uma disputa entre eles, que faz com que o preço suba acima de 40, deixando B3 fora do mercado, porque B3 paga até 40. Depois a competição continua entre os 2 compradores restantes, o que faz com que o preço suba acima de 50, e ao subir num patamar acima de 50, ele descarta a intenção do segundo comprador B2. Portanto, B1 fica como o único comprador, como ele estava antes, tá certo? Mas agora o preço vai se formar dentro do intervalo acima de 50. Então, não é mais entre 20 e 60, mas agora é entre 50 e 60. O que estreitou esse intervalo foi a competição unilateral dos compradores. Então, 50 mais alguma coisa é o limite inferior, capaz de excluir os outros compradores, e 60 é o limite superior, dado pela avaliação subjetiva do único comprador restante. Então, a teoria diz, olha, o preço do mercado é qualquer coisa acima da avaliação subjetiva do último comprador sem sucesso e o preço máximo pago pelo comprador bem-sucedido. Então, o comprador bem-sucedido pagaria até 60. Então, esse é o teto. E qual que é o piso? Não é o 20, que é o preço do vendedor. Não, o piso é a avaliação subjetiva, tá, do último comprador sem sucesso. O comprador que foi retirado do mercado, que estava disposto a pagar até 50. Então, isso vira o teto dos preços. Então, o preço agora vai de 50 a 60. Poderíamos imaginar, aí é fácil vocês desenvolverem esse exercício, o caso de competição unilateral
não mais do lado dos vendedores, dos compradores, mas do lado dos vendedores. Então você pode imaginar 3 vendedores e um único comprador. Tá? Novamente, pela competição de um lado, no caso, pela competição dos vendedores, o preço ele vai ter a sua faixa de variação diminuída, estreitada. Vamos diretamente para o caso da competição completa. Ou seja, eu estou imaginando competição entre vendedores e entre compradores. Que é uma situação mais comum, mais ordinária. Né? Existe competição completa com muitos vendedores e muitos compradores de artigos similares. Suponha no exemplo que eu construí 6 compradores e 5 vendedores. Para não ficar só na mercadoria, no bem cavalo, vamos mudar o exemplo para caixas de maçã. Tá? Então, são caixas de maçã de igual qualidade, é uma commodity, os bens são homogêneos e que são ofertadas simultaneamente. Tá? Tem vários ofertantes, vendedores e vários compradores. Tá? Todos os competidores conhecem seus interesses, eles têm noção tanto da sua escala de necessidade, quanto da possibilidade do emprego da mercadoria, no caso da maçã, para atender essas necessidades. Que pode ser vários tipos de necessidades, pode comer a maçã, pode fazer uma torta de maçã, pode fazer uma vitamina com a maçã. Né? Você tem vários usos possíveis da maçã. Pode dar a maçã de comida para o passarinho, não sei. Tem vários usos possíveis, tem a escala de necessidades. Cada um sabe o ponto em que se encontra dessa escala, o quanto dispõe previamente dessa mercadoria, vão ao mercado adquirir mais dessa mercadoria, tem uma noção da importância da última necessidade satisfeita, tem a noção da importância da moeda, do dinheiro, então todos estão cientes dos seus interesses e das suas escalas, respectivas escalas hierárquicas de importância dos bens. Aqui está uma situação concreta, tá? Numa tabela que avalia as várias avaliações individuais. Então aqui eu tenho 6 compradores, tá? E 5 vendedores. Não precisa ser o mesmo número de compradores e vendedores. Então imagina uma variedade de compradores e de vendedores. E aqui nós vamos estabelecer as faixas com base nas avaliações subjetivas. Então o primeiro comprador avalia a caixa de maçã pagando até 18,6 unidades monetárias. Vamos chamar de reais. 18,6 reais. Depois, o segundo comprador, ele pagaria no máximo um valor menor, 18. O terceiro comprador é aquele que tem o terceiro menor teto, que é 17,6. O teto do quarto comprador, ou seja, o máximo que ele estaria disposto a pagar é R$17, para o quinto R$16 e o sexto pagaria até 15 unidades monetárias. Então, eu dispus aqui os compradores na ordem decrescente do máximo que eles estariam dispostos a pagar para a compra da caixa de maçãs. E aqui o vendedor. Os vendedores, agora os 5 vendedores, eu vou colocar aqui os preços mínimos. Né? Então, o primeiro vendedor aceita vender a caixa de maçã a preços acima de R$13. E os próximos vendedores, agora eu estou colocando na ordem crescente, tá? Ok? Dos preços mínimos. O preço mínimo que o vendedor aceita. Então, o segundo aceita um preço mínimo maior, R$14. O terceiro, R$15. O quarto, R$16. E o quinto, ele transfere a caixa de maçã, recebendo no mínimo R$17. Ele é mais exigente com relação ao que ele está disposto a receber, o mínimo que ele está disposto a receber em troca da transferência da caixa de maçã. Então note, enquanto os compradores estão ordenados, né, em ordem decrescente do máximo que eles estão dispostos a pagar, os vendedores estão ordenados na ordem crescente do mínimo que eles desejam receber pela caixa de maçã. Então, você tem essas duas hierarquias entre compradores e vendedores, e aí eles vão ao mercado. Aí ocorre o seguinte processo. Aqui eu coloquei, eu fiz o preço variar, eu escolhi essa faixa de variação que é conveniente à luz da tabela anterior. Eu fiz o preço da caixa de maçã no processo de barganha no mercado, nas cotações de mercado,
começarem com R$ 3,6, depois irem a 14, 14,6, 15, 15,6, 16, 16,1, 16,6, 16,8, 17. Então eles foram de 13,6 até 17. E aí, para cada preço, vocês vão na tabela anterior e olha quantos compradores aparecem e quantos vendedores. Então, por exemplo, compradores 6, porque todos estão dispostos a pagar a esse preço. Quer dizer, todos estão dispostos a pagar este preço, R$ 3,6, para adquirir a caixa de maçã, porque todos têm o preço mínimo acima desse valor. Então, todos estão dispostos a pagar. Então, você tem 6 compradores e vendedores apenas 1. Como esse preço é baixo, tem poucos vendedores. Então, apenas um vendedor está disposto a transferir a caixa de maçã por esse valor. E aí só conferir na tabela anterior, que facilmente vocês percebem que só tem um vendedor. Tá? Só tem um vendedor cujo preço mínimo está acima de R$ 13,6. Então, um vendedor, 6 compradores. Então, à medida que aumenta o preço, né, por exemplo, a partir de R$ 15, o número de compradores é menor. Antes disso, R$ 14,6 ganha um vendedor a mais. Então, R$ 14,6 mantém 6 compradores, mas aí você passa a ter um vendedor a mais, porque o preço aumentou, conseguiu atrair na faixa, nesse nível, 14,6, conseguiu atrair mais um vendedor. Então aqui você tem 6 compradores e 2 vendedores. E assim por diante. Quer dizer, à medida que o preço aumenta, vai diminuindo, né, o número de compradores e vai aumentando o número de vendedores. Aí note que na faixa entre 16,1, nessa faixa discreta, né, entre 16,1 e 16,8, o número de compradores é igual ao número de vendedores. Quer dizer, se o preço estiver fora dessa faixa, o que vai acontecer? Para os preços vindo de um nível abaixo dela. Né? Se os preços estiverem fora dessa faixa, terá mais compradores do que vendedores. E aí há um processo de barganha no mercado. Né? Então, existe escassez da mercadoria, dado o número de compradores, aquele nível de preço, existe uma escassez de mercadoria, e há um processo de barganha entre os agentes que faz com que os preços subam, até que o preço caia na faixa. Quando o preço estiver nessa faixa, em que o número de compradores é igual ao número de vendedores, o processo de barganha se estabiliza. Agora, em que ponto específico dessa faixa? Aí depende de mais informações, depende do conhecimento entre os agentes, da estratégia deles, a capacidade de barganha deles, os artifícios. Então, aí você chama o estatístico, aí também pode usar a análise histórica, para saber que naquela situação específica o preço determinado foi aquele preço particular. A teoria que olha a estrutura das necessidades e a importância que os respectivos agentes atribuem a essas necessidades, a teoria só é capaz de dizer a faixa de variação de preços e mais algumas considerações. Então, por exemplo, se o conhecimento for perfeito e a capacidade de barganha dos agentes for totalmente igual, uma total simetria entre os agentes, onde que se espera que o preço se estabeleça? No meio da faixa. Quer dizer, a gente não tem muita condição de determinar o preço específico, mas numa condição estilizada, supondo simetria e poder igual dos agentes, a gente pode dizer que existe uma maior probabilidade que o preço esteja estabelecido no meio da faixa. Então, esse raciocínio de probabilidade e a ideia que, dada aquela condição, o preço deve estar lá no meio da faixa, isso também é teoria. Tá? A teoria pode chegar a uma função de distribuição de probabilidade que mostra a chance do preço estar num ponto em particular. Tá? Quer dizer, não é só a delimitação da faixa. A teoria pode dizer mais coisas, dadas as hipóteses assumidas. Por exemplo, a hipótese de conhecimento perfeito. Mas a teoria não pode dizer qual é o preço específico em que se dará o preço um preço particular, qual é o ponto em que se dará um preço particular numa situação concreta. É isso. Então você tem, no caso da tabela apresentada, os preços indo da faixa de 16,1 até 16,8, passando por 16,6, que é a situação em que há tantos compradores quanto vendedores.
É nessa faixa que deve ocorrer a troca, e o preço é determinado, se eu tivesse variações contínuas, né, entre 16 e 17, digamos assim. Né? No caso discreto, entre 16.1 e 16.8. Então, vamos supor continuamente entre 16 e 17. Tá? Então, nessa faixa, predomina a avaliação dos competidores que efetivamente se envolveram na troca. Tá? A avaliação dos outros competidores que ficaram fora da troca teve importância na delimitação dessa faixa, tá? Mas uma vez estabelecida a faixa, né, o valor específico do preço que se determina no interior dela depende do comportamento dos agentes que efetivamente participaram da barganha. Tá? Se o preço for maior ou igual a 17, o quarto comprador se retira, pelo fato de ser preço muito alto. Se o preço for menor ou igual a 16, o quarto vendedor sai fora, porque o preço está muito baixo para ele, tá certo? E aí, com os que sobram, se estabelece a igualdade entre a oferta e demanda. Se o preço for acima de 17, não haverá essa igualdade. Se o preço for abaixo de 16, não haverá essa igualdade. Então, dentro da faixa é que há igualdade entre oferta e demanda, que não é exatamente uma ideia de equilíbrio, tá? Menger não trabalha o conceito de equilíbrio, tá? É só uma faixa delimitada pela avaliação subjetiva dos agentes envolvidos no processo de barganha. O preço propriamente não pode ser determinada pela teoria, quer dizer, a teoria não indica o valor exato do preço. Ela apenas conclui que o preço estará entre a avaliação subjetiva do último comprador e a avaliação subjetiva do último vendedor. Essas avaliações determinam, respectivamente, o limite superior e o limite inferior do intervalo de variação dos preços. Tá? Então, esse é um esquema de determinação dos preços a partir das estruturas subjetivas, da importância das necessidades, típico dos economistas austríacos. Então, o preço de troca objetivo, a cotação das mercadorias em termos de dinheiro, é apenas um fenômeno superficial, digamos assim, é apenas a aparência, né, das estruturas de valores subjetivos que se relacionam no mercado, que se encontram no mercado e se relacionam. Ok? Então, de qualquer maneira, é a avaliação dos indivíduos que participam do mercado, do lado da oferta, do lado da demanda, que decide qual é a capacidade de troca de cada parte, quais as partes que realmente chegam a um termo, quem efetivamente tomará parte da transação, quem será o último comprador e o último vendedor, e qual será o intervalo de variação dos preços. Então, a estrutura subjetiva dos agentes que vão ao mercado é que determina tudo isso. O preço, portanto, é o resultado das avaliações subjetivas feitas pelos agentes em relação às mercadorias, que leva em conta a utilidade marginal da renda desses agentes, da renda, da moeda ou da riqueza, né? A renda, moeda ou riqueza que os agentes que vão ao mercado possuem previamente. Tá? E aí, dada a sua utilidade marginal da moeda, que tem a ver com a renda e a riqueza, os agentes determinam a avaliação marginal, a importância marginal do dinheiro. Então, o equivalente subjetivo de cada unidade monetária, cada agente determina essa importância subjetivamente, dependendo da sua situação. O valor é dado pela dependência da satisfação à posse do bem. Isso nós vimos 2 aulas atrás, na teoria do valor. O valor depende do desejo, né, que a coisa é capaz de satisfazer, da importância desse desejo, e do estado de provisão já existente que atende o desejo, quer dizer, da distância em que o agente se encontra do ponto de saciedade. Para cada tipo específico de desejo, a importância é decrescente de acordo com o grau de satisfação, o grau de provimento, né, de atendimento daquele desejo, dentro da ideia de utilidade marginal decrescente. Então, a mesma avaliação pode ser feita por um homem rico, com pouco desejo, ou pelo pobre com muito desejo. Você pode compensar as intensidades dos desejos com a utilidade marginal da moeda. Né? Um rico pode ter
pouco desejo, mas como a utilidade marginal da moeda é baixa para ele, então ele paga mais. O pobre pode ter muito desejo, mas como a utilidade marginal da moeda é alta para ele, ele paga menos. Então pode ser que mesmo que um homem tenha muito desejo e outro pouco desejo, pela diferença do grau de riqueza deles, ambos podem estar dispostos a pagar o mesmo valor, por exemplo, R$ 16,60. Então, o preço que finalmente se estabelece no mercado é a resultante dessas avaliações e de fatores acidentais presentes no processo de barganha, de forma que o preço específico só pode ser conhecido pela história e pela estatística e não pela análise teórica exata, que é sobre a qual Menger está tecendo neste capítulo do Grundsatz. Muito bem, então vamos acompanhar a sequência de desenvolvimentos conceituais e desenvolvimentos teóricos feitos nesses primeiros 5 capítulos dos princípios, ou nos capítulos anteriores, até a explicação do fenômeno dos preços na descrição do processo de barganha. Então, em linhas gerais, o Menger delineia uma teoria da ação humana, na qual os homens agem propositadamente, ação propositada, os homens agem visando um fim, que no caso é satisfazer as suas necessidades. Encontram uma relação de escassez entre os bens e os desejos e procuram alocar eficientemente esses bens, os bens demandados, dada a estrutura hierárquica prévia de suas necessidades. As pessoas agem em um mundo cheio de incertezas, com base em informação incompleta. Toda atividade ocorre no tempo real, no sentido do tempo concreto, não apenas um tempo estilizado, não apenas uma variável t que aparece no modelo teórico, mas o tempo real, associado a transformações e processos irreversíveis. Toda atividade ocorre no tempo real, nesse sentido. A avaliação, presente no ato de satisfação das necessidades, é inteiramente subjetiva. Quer dizer, é o próprio indivíduo que avalia a importância de suas próprias necessidades. Não é um ditador, não é um órgão de planejamento que vai dizer ao indivíduo qual a importância que aquele bem deve ter para ele. É o indivíduo que avalia isso, de acordo com as circunstâncias e a sua condição particular. A teoria exata de Menger explica a verdadeira natureza do valor dos bens, reconhecendo e identificando leis econômicas imutáveis, eternas e universais. Então essa teoria, ela não se remete a um fato histórico em particular. Tá? É uma teoria abstrata, quer dizer, ela explica o processo em todas as circunstâncias, em todas as situações possíveis e imagináveis. Tá? Então essa explicação, ou seja, o campo da teoria exata, ele descreve o processo de economização que sempre ocorre na vida econômica, independente da sociedade e da época em particular. Então é um tratamento puramente abstrato, ok? Independente da análise teórica. Esse é o ponto do debate do Karl Menger com os economistas da escola histórica alemã. Então, não é a partir da observação histórica que ele chegou a essa teoria. Essa teoria ela é um processo simplesmente descritivo, tá, de um aspecto essencial da realidade econômica. É um processo descritivo e lógico, supondo que os agentes apliquem esse tipo de racionalidade, né, no atendimento das suas necessidades. E isso não depende do contexto histórico. É uma teoria abstrata de pretensão universal. Ok? É importante identificar essas leis econômicas para analisar e controlar o mundo econômico. Então, a ideia é que, antes de partir para os estudos estatísticos e históricos, o economista deve conhecer essas leis exatas. Porque as próprias leis exatas, elas são condição para a identificação, para a classificação do material histórico. Lembra um pouco a ideia daquele amigo do Karl Menger, que é o Max Weber, que o sociólogo ele deve construir, teoricamente, os seus tipos ideais para depois analisar uma realidade social complexa. Tá? Então, essas leis da economização seriam como os tipos ideais de Max Weber, no caso, Menger aplicando na análise econômica. Então, a construção teórica é um pré-requisito para o estudo histórico e estatístico. Porque se não tiver ferramenta teórica, o estatístico não consegue nem catalogar, classificar o material empírico. Okay?
Bom, e o economista que elabora essas leis exatas deve sempre levar em conta as variáveis tempo e a presença de incerteza. Tá? Então, toda a estimativa do valor dos bens de primeira ordem, né, os bens de consumo e dos bens usados para a produção de futuros bens de consumo, que são os bens de ordem elevada, os bens de produção, tá? Todos esses valores, eles são determinados pelo agente num contexto em que ele leva em conta o tempo e a incerteza. Tá? Então, o papel do fator tempo na determinação do valor é muito importante. Você tem uma estrutura de bens que participam da produção e do consumo, os bens que são alocados e combinados entre si em diferentes pontos do tempo. Então, existe uma participação fundamental do tempo, tá? E da incerteza. Os agentes, eles estabelecem estratégias alocativas para lidar com a incerteza que é inerente à passagem do tempo. Ok? Não é necessária a hipótese de conhecimento perfeito ou completo. Tá? Não é necessária a ideia de controle perfeito e completo sobre a natureza. O futuro não é certo, o futuro é incerto. A utilização de bens de ordem superior sempre consome tempo. O indivíduo ele age antecipando o desejo. Ele imagina qual será a sua necessidade no futuro e o grau de satisfação que ele pode vir a obter no consumo futuro. E, para tanto, para que o bem esteja disponível numa data futura, é necessária a alocação estratégica deles na estrutura do capital. Então, é necessário uma estimativa do valor também dos bens de ordem elevada, tá? Com base na prospecção, na antecipação de qual seria o correspondente valor dos bens de primeira ordem, que esses bens que participam do capital irão contribuir para a produção dele. Ok? Então, o preço é um fenômeno superficial, determinado na esfera das trocas, pela interação dos indivíduos com suas economias individuais. Tá? Todos os indivíduos fazem a sua avaliação, todos buscam estar numa situação melhor, e no processo de barganha, na interação desses indivíduos, é que surge o fenômeno do preço, sempre um fenômeno de superfície, sempre um fenômeno acidental, dadas as condições delimitadas pelas correspondentes estruturas de valores. Então, os preços pode-se dizer que são acidentais. Preços, ou as proporções em que os bens são trocados, são fenômenos acidentais. São apenas os sintomas que se manifestam no domínio dos fenômenos, refletindo a essência da atividade econômica, que consiste na melhoria de provisões para a satisfação das necessidades através da troca. Então, o Menger ele trabalha com essas duas esferas, digamos, aristotélicas, né? O campo da essência e o campo da aparência. Na essência reside a grandeza valor, o valor está na essência do fenômeno, e na aparência vicejam preços relativos, preços monetários, tudo isso na esfera da aparência. Muito bem, vamos agora à questão da aula, que é a seguinte. Mostre situações em que os preços ficam indeterminados dentro de uma faixa de variação, baseado em um exemplo com N compradores e M vendedores de uma mercadoria homogênea. É correto dizer que não há nada em Menger para explicar os preços e que ele só trata teoricamente os valores? Preço é apenas um fenômeno histórico ou a teoria exata prediz sua faixa de variação? Então respondam e me encaminhem essa questão. Então, vamos colocar algumas coisas. Então, o Menger trabalha com essa dicotomia aristotélica entre uma essência e uma aparência, entre uma matéria e uma forma, de um lado, do lado da essência, valor, na aparência, preços. Será que há um problema de transformação de valor em preços, como aparece no famoso volume terceiro do Capital em Marx, que o Marx desenvolve no primeiro volume uma teoria do valor, depois ele vai falar de preços de produção, e aí os estudiosos da obra de Marx avaliam a relação entre os valores e os preços, que é chamado de problema da transformação. Será que existe isso em Karl Menger? Um estudioso de Menger, chamado Max Alter, aponta isso. Né? Que na análise de Menger, a transformação de valores em preços envolve múltiplas dimensões epistemológicas, metodológicas e analíticas, e que haveria um problema de transformação de um e outro. Tá?
Diz lá o Max Alter, né? Quando Karl Menger discute o processo de formação de preços, o discurso muda do valor para os preços, da essência para a aparência, da verdade e certeza da teoria exata para os resultados apenas prováveis da teoria empírico-realista. Então, como relacionar teoria com a observação empírica? Haveria um problema nessa transformação de valor em preços na análise de Menger, segundo o crítico. Então, vamos pontuar alguns aspectos, né? Os preços são a essência da troca, né? A troca é uma troca de equivalentes? Não. A troca não é uma troca de equivalentes. A troca é a troca de mercadorias distintas que satisfazem diferentes necessidades e são comandadas, as trocas são comandadas por um critério subjetivo de valor. Inclusive, o indivíduo imagina que ele vai receber mais valor subjetivo do que ele transfere na troca. Então, não há nada de equivalente. Não é como em Marx, por exemplo, fazendo um contraponto. Em Marx, as mercadorias são equivalentes porque elas têm a mesma quantidade de valor. O valor é a marca social na produção de cada mercadoria. Então, todas as mercadorias elas são socialmente validadas de forma que o valor traduz a proporção da substância social do trabalho, adquirida no trabalho, que as mercadorias possuem. Então, o valor ele iguala, o valor de troca iguala os valores efetivamente transacionados. Então, é a ideia de uma troca de equivalentes. Tá? Não, o Menger não está dizendo que que equivalentes são trocados. Nem em termos subjetivos há equivalência, porque o valor subjetivo do bem recebido é maior do que o do bem transferido. Tá? Então, não há troca de equivalentes em Menger. Não tem sentido econômico trocar valores iguais entre si, porque senão o indivíduo não tem nenhum estímulo para participar da troca. Ele termina exatamente na mesma situação que ele começa. Né? Então ele está dizendo que ele vai estar numa situação melhor em termos de satisfação após a troca. Então a troca é um ganho de valor, não é a troca de valores iguais. Então o indivíduo só se engaja na troca se um valor mais alto puder ser obtido pelo bem recebido em troca. A teoria dos preços deve explicar como o indivíduo é levado a trocar quantidades específicas de bens com o objetivo de alcançar a mais elevada satisfação possível de suas necessidades. Mas ele não explica no sentido de determinar aquela quantidade específica observada no caso particular, mas de estabelecer parâmetros, delimitar uma área, tá certo? Uma arena em que esses bens podem ser formados no processo de troca. Tá? Então não tem uma função de demanda, como em Walrach deriva uma função de demanda a partir da rareté. Tá? Ele trabalha com bens que satisfazem a diferentes classes de necessidades, ele não associa um bem a um único uso exclusivo, existe possibilidade de se fazer diferentes usos, diferentes alocações do bem, para o mesmo indivíduo que o adquire, pode fazer, o bem atende a diferentes necessidades, as necessidades estão estabelecidas no nível da hierarquia. Menger sempre olha essa hierarquia das necessidades, os diferentes usos, isso é mais explícito em Menger do que em Walrach, que parece que o bem tem um único uso, tá? Com utilidade marginal decrescente, mas um único uso, que não fica muito claro essa hierarquia das necessidades atendidas pelo bem. Como vocês viram, o Menger não usa matemática, não deriva teoremas a partir de axiomas, não trabalha com axiomas, ele está fazendo uma descrição. Tá? Quer dizer, o que seria análise teórica, ok? É uma descrição de coisas que ocorrem na vida real. Tá? Ele não, e existe coisas que ocorrem em todos os fenômenos reais. Existe uma base universal dos fenômenos reais observados. Não esgota a realidade, não é uma descrição completa da realidade, mas é a descrição de um aspecto essencial dessa realidade. Vamos ver o comentário de um dos principais biógrafos de Menger, que é um grande expoente da escola austríaca da quarta geração, que é o Friedrich August von Hayek. Comentando sobre Menger, né? O mérito maior de Menger recai mais na busca de detalhes em pontos conceituais importantes do que na elegância formal. Embora clara, sua teoria não teria muito apelo na forma em que ele a deixou. Coube a vícia, indica Hayek, tornar a análise da utilidade marginal austríaca apta a novos desenvolvimentos que culminaram na lógica da escolha e no cálculo econômico. Menger estaria mais interessado em explicar o princípio marginalista
e torná-lo conhecido do que em desenvolver uma completa teoria da utilidade marginal, incluindo sua exata formulação matemática. Menger não resolve a questão da transformação de valores em preços. Sua solução na teoria dos preços é sempre indeterminada, como no problema de monopólio bilateral. Então a gente viu nos modelos microeconômicos, vocês veem isso no curso de microeconomia, que no monopólio bilateral você não tem lá o preço de equilíbrio, mas você tem uma faixa possível de como esses preços poderiam ser determinados. Então é como se o Menger aplicasse essa ideia do monopólio bilateral numa gama de estruturas de mercado. Essa indeterminação, essa ideia de faixa de preços possíveis está presente em todo o processo de barganha. Então os preços de fato não podem ser determinados, só podem ser localizados dentro de uma certa região de indeterminação, cujos limites são dados pelos valores subjetivos dos participantes das trocas. É verdade que o preço pode ser determinado empiricamente após a troca, mas a teoria não pode prever esse preço, pois a sua formulação depende também de fatores não econômicos. A teoria só pode determinar ex ante os valores subjetivos. A análise do valor se limita a apontar a região possível dos preços efetivos. A região pode ter esses limites maiores ou menores, de acordo com o número maior de participantes. Vocês veem que quando na competição unilateral acrescentei mais vendedores ou mais compradores, a faixa de possibilidade ela se estreita. Você pode imaginar, olha, se eu tiver um número praticamente infinito de compradores e vendedores, será que a faixa poderia se colapsar num único ponto? Né? De forma que o preço, digamos, a faixa teórica só permitiria um preço específico determinado no mercado, quer dizer, as estruturas de valores subjetivos de todos os agentes participando, elas podem resultarem numa determinação teórica de uma única possibilidade de preço, de um único valor possível de preço, de um único nível possível de preço? Sim, isso pode acontecer. Mas a concorrência perfeita não é uma situação real, é uma situação estilizada. Então, a realidade em que a concorrência nunca é perfeita, sempre se formam faixas de possibilidades. Né? Então, em geral, o problema de preço só pode ser resolvido considerando-se fatores exógenos à teoria. A teoria não aponta um preço específico, ela não é capaz de se antecipar à observação de mercado. A formação dos preços não é um processo harmônico, sem conflito. Os preços não são totalmente determinados, eles são estabelecidos por um processo de barganha entre limites amplos. E o poder de barganha depende também da informação dos agentes. Os agentes sempre têm informação assimétrica. Então, qual é a relação entre valor e custo que era tão enfatizada pelos economistas clássicos? Como fica isso em Menger? Tá? Bom, então vocês viram que naturalmente o valor não é explicado com base nos custos de produção. Pelo contrário, através dos preços dos produtos finais, a variação subjetiva é trazida de volta para os meios de produção. A conexão causal vem em sentido oposto em relação aos economistas clássicos. Não vem do passado para o presente, quer dizer, do custo de produção para a determinação atual do preço do bem no mercado. Não, é ao contrário, é a determinação do preço do bem de consumo imediato, do bem de primeira ordem, do bem de consumo. Esse preço é determinado no mercado e a partir do preço do bem se determina o preço de cada item que participa da estrutura do capital. Então, ele não vai do passado para o presente, vai do presente para o passado. Então, a avaliação, a formação dos preços começa do preço do bem final e se propaga na avaliação dos preços de produção que determinam os custos de produção. Então, o custo não determina o preço determina o custo, ao contrário. Tá? Se os preços são iguais aos custos, em competição perfeita, isso pode ser aceito também para Menger. Né? Mas aí a causalidade fica invertida. Então, preço é igual a custo marginal, não porque o custo marginal determina o preço, mas porque o preço determina o custo marginal. O valor flui do produto final para os meios de produção. A condução do valor nessa direção pode permanecer oculta para cada um dos produtores intermediários, mas a organização da indústria, na prática, carrega a informação de estágio para estágio. O custo para cada produtor tem de se conformar ao valor, e não ao contrário, não é o valor que corresponde ao custo. Embora o nexo real de causa e efeito não seja visto nas circunstâncias mais complicadas da indústria moderna, é a produção que no longo prazo deve se conformar com a natureza e a medida dos desejos humanos, e não o contrário, e não os desejos que se acomodam à produção. A produção é que procura atender os desejos. Bom,
Em termos de uma avaliação mais atual dessas ideias, há inúmeras dificuldades que não cabe aqui explorar. Tá? Determinar o valor econômico exclusivamente pela utilidade marginal subjetiva não é tão simples assim. Tá? A tese de que o valor só depende dos julgamentos que o homem econômico faz em relação à importância dos objetos na manutenção do seu bem-estar, isso pode ser de difícil aplicação em muitos casos. A consideração das utilidades hoje depende de fatos históricos, da oferta de bens passados, da renda passada e do padrão de consumo adotado. Julgamentos de valor social influenciam a demanda pessoal diretamente pela tendência de conformidade com valores predominantes. A oferta de bens públicos pode afetar a demanda de bens privados. Os custos de fatores de produção historicamente determinados poderão contribuir de modo independente para a formação de valores. Enfim, há toda uma gama de questões que poderiam ser colocadas numa avaliação ampla do alcance da teoria do valor austríaco. Então, com essa exposição, terminamos esse importante autor e na parte final do curso vamos discutir macroeconomia e principalmente as ideias de John Maynard Keynes. Até lá!